iniciando mais uma aula, dando continuidade a esse trabalho sobre as datas comemorativas deste mês de abril, datas importantes também no nosso calendário brasileiro, no nosso país. Ontem eu passei para vocês mais duas atividades para vocês realizarem sobre o Dia do Índio, falando um pouco mais sobre a cultura indígena e homenageando esse povo, não é? Que contribuiu e ainda contribui muito para a nossa cultura, o nosso desenvolvimento. Então, na atividade de ontem, vocês deveriam responder algumas questões, copiá-las no caderno e responder, com base na pesquisa e produção textual que realizaram na aula de segunda-feira. Também confeccionar uma peteca, que é um instrumento, um brinquedo de origem indígena, que eles utilizam para brincar e também como esporte, para assim se aquecer na época de frio ou no inverno. Então, vamos iniciar a nossa aula respondendo essas questões, corrigindo as questões que vocês tiveram que copiar e responder. A primeira questão era: em que data comemoramos o Dia do Índio? O Dia do Índio nós comemoramos no dia 19 de abril. Anualmente, todos os anos, nós comemoramos, nós homenageamos os índios nesta data, 19 de abril. Qual era o nome da tribo indígena que habitava as terras onde hoje é localizado Itaberaba? Era a tribo Maracás, os índios Maracás, não é? Nós já estudamos, já trabalhamos sobre esse assunto, tanto falando no dia do aniversário de Itaberaba, quanto agora no dia do índio. Porque aqui nessas terras onde nós moramos hoje, também já habitaram índios, os índios Maracás. A terceira questão era: dê o nome. A. Casa dos Índios. Qual o nome da Casa dos Índios? É a Oca, né? Como já falei para vocês, como vocês também puderam ver nas pesquisas, não é? A Oca é o nome da casa onde os índios vivem e ela está localizada sempre em aldeias, nas matas e florestas. B. Chefe da tribo. Qual o nome do chefe da tribo? O chefe da tribo é o cacique. Toda aldeia e toda tribo tem um cacique, que é aquele homem responsável por toda a tribo, por todas as pessoas que vivem ali. C. Instrumentos indígenas. Alguns instrumentos indígenas, porque são vários, não é? Existem vários instrumentos indígenas. Alguns deles são arco e flecha, os cestos que eles fazem com palha, tambores, flautas, apitos, brinquedos como a peteca, bolinha de gude e peão. Esses são apenas alguns dos instrumentos indígenas e que nós também utilizamos no nosso dia a dia, alguns deles. Nós temos conhecimento e herdamos, dos índios. E a letra D, alimentos indígenas. Os índios consomem uma variedade de alimentos, mas podemos citar a mandioca, o milho, não é? Que é de origem indígena, que eles utilizam, eles fazem o plantio e consomem. O peixe, os mariscos, que eles pescam. A carne, que eles mesmos caçam. Como eu já falei para vocês, eles não compram esses produtos em supermercados. Os índios que ainda vivem nas aldeias, a grande maioria, eles pescam, eles caçam e plantam o próprio alimento. Também consomem açaí, cupuaçu, coco, palmito, castanhas e várias outras frutas. Mas açaí, sim, o açaí é de origem indígena. Mas eles não consomem como vocês, como nós consumimos aqui, na nossa cidade. Aqui nós consumimos com doces, leite condensado, colocamos leite em pó, chocolate, várias coisas dentro. Mas eles não, eles consomem o fruto do açaí puro, in natura, não como nós consumimos aqui.
Muitas vezes eles também consomem esse açaí com carne, com peixe, com a própria farinha da mandioca e comem dessa forma, certo? Então, como vocês puderam ver com essas atividades, vários hábitos, né, várias coisas que os índios fazem, que comem, que utilizam, nós também utilizamos no nosso dia a dia, porque é uma cultura que passou deles para nós. Eles nos ensinaram e eles contribuíram para também a formação da nossa cultura, das nossas tradições, tá bom? Então, por isso, é importante e eles merecem sempre ser homenageados, não somente no dia 19 de abril, mas todos os dias devem ser lembrados e respeitados, tá bom? Então, agora vamos iniciar aqui o nosso assunto do dia. Como eu falei para vocês, não é? Durante essa semana teremos datas comemorativas importantes. A primeira foi o Dia do Índio, dia 19 de abril. E hoje, dia 21 de abril, vamos falar sobre o dia de Tiradentes. Quem foi Tiradentes? Por que ele tinha esse nome? O que ele fez? E o que aconteceu com ele por conta desse ato, tá bom? Então, eu vou iniciar lendo para vocês aqui um pequeno texto que fala sobre ele. Dia de Tiradentes. O desenho acima representa Joaquim José da Silva Xavier, conhecido como Tiradentes. Estão vendo? Este desenho aqui representa Tiradentes e, como vocês podem ver, aqui tem uma forca. Mas por que será que tem essa forca ao lado da imagem de Tiradentes? Vamos descobrir? Tiradentes tinha esse apelido porque trabalhava como dentista. Ele e alguns companheiros organizaram um movimento em Minas Gerais para separar o Brasil de Portugal. Esse movimento chamou-se Inconfidência Mineira. Alguns traidores, porém, denunciaram o movimento com a intenção de conseguir favores do governo. Portugal, ao saber do plano, prendeu os revoltosos. Tiradentes foi enforcado no dia 21 de abril de 1792 e seus companheiros expulsos do Brasil. Tiradentes é considerado mártir da independência. Então, aqui fala um pouco sobre quem foi Tiradentes. O nome dele era Joaquim José da Silva Xavier. E ele foi conhecido como Tiradentes, ficou conhecido por esse nome porque ele era dentista. Essa era a profissão dele. Então, por ser dentista, colocaram o nome dele de Tiradentes, o apelido dele. E ele, junto com seus companheiros, com seus amigos, resolveram criar um movimento para lutar contra a separação, um movimento para separar o Brasil de Portugal. Quando os portugueses, vieram para cá, para as nossas terras, para o nosso país, e ele criou esse movimento com seus companheiros para separar, para que os portugueses não tivessem mais o domínio no nosso país, não tivessem mais o comando de tudo. Porém, ele foi traído. Um dos seus companheiros resolveu traí-lo e entregar o movimento em troca de favores. Poderia ser dinheiro, poderia ser bens materiais, posições no governo, não é? E assim, quando esse companheiro o traiu, ele foi preso, juntamente com os outros que não fizeram isso, que não o traíram, e ele tomou a culpa, ele resolveu assumir, dizer que ele que era o culpado daquele movimento. Movimento esse que era em benefício do povo brasileiro, mas ele foi condenado por esse motivo e infelizmente foi morto. Ele foi enforcado no dia 21 de abril de 1792. Assim, ele ficou conhecido como mártir, ou seja, aquela pessoa que lutou e se entregou pela causa do Brasil e ficou conhecido como um herói nacional, o herói do Brasil. E, como vocês podem ver nessa história,
No dia 21 de abril, de fato, não comemoramos, não é uma comemoração, um dia feliz, porque Tiradentes acabou morrendo, né, por conta da sua luta. Então, dia 21 de abril é mais uma homenagem a este homem do que uma comemoração, porque não se comemora, não é a morte de ninguém. Então, esse dia, esta data, que todo ano, no dia 21 de abril ela é lembrada como forma de homenageá-lo e de relembrar a sua luta, a sua batalha, o seu envolvimento, não é? E dedicação para a melhora do nosso país, certo? Então, a atividade de hoje vai ser sobre isso. Vocês vão responder algumas questões com base na história de Tiradentes e nesse texto que eu li para vocês, tá bom? Então, vamos lá ver quais questões são essas. A primeira questão é: o que comemoramos no dia 21 de abril? Ou o que homenageamos no dia 21 de abril? Número 2. Qual era o nome completo de Tiradentes? 3. Por que Tiradentes tinha esse apelido? 4. O que fizeram Tiradentes e alguns companheiros? 5. Como se chamou este movimento? 6. O que aconteceu a Tiradentes? 7. O que aconteceu com os companheiros de Tiradentes? E 8. O que Tiradentes é considerado? Essas questões vocês vão encontrar todas nesse texto, que eu vou também enviar para vocês. Eu realizei a leitura para vocês, mas também vou enviar como forma de facilitar a realização dessa atividade, tá bom? Vocês não vão precisar copiar o texto no caderno, apenas as questões e respondê-las, ok? Então, são questões que vocês não vão precisar realizar uma nova pesquisa, porque todas as respostas vocês vão encontrar realizando a leitura desse texto, certo? E também prestando atenção no que eu falei para vocês, as informações passadas nessa aula. No final da aula, eu vou deixar também para vocês um pequeno vídeo contando sobre essa história, tá bom? Os detalhes dessa história, de forma detalhada, para que vocês possam compreender e aprender um pouco mais, tá bom? Na próxima aula, vamos falar sobre o descobrimento do Brasil, que é a terceira data, né, que relembramos, que comemoramos nesse mês de abril, nessa semana. A primeira foi o Dia do Índio, hoje falamos sobre Tiradentes e amanhã falaremos sobre o descobrimento do Brasil, que também muitas pessoas, né, chamam de invasão. E vocês vão saber por quê, como aconteceu e por que algumas pessoas, né, alguns historiadores consideram como uma invasão ao Brasil, tá bom? Então, nossa aula encerra aqui. Prestem atenção na hora de realizar a atividade e tenham todos um ótimo dia. Até amanhã. Oba! Não vai ter aula quinta-feira, não vai ter aula quinta-feira. É mesmo, João? E você sabe por que não vai ter aula? É porque um tal de Tiradentes morreu. Ah, é? E o que esse tal de Tiradentes fazia? Não lembro. Mas Tiradentes só podia ser dentista, né, Felisberto? Sim. Agora, você sabe como ele morreu? Ai, parece que enforcaram ele. Mas quem enforcou? Sei lá. Vai ver que ele arrancou o dente errado e deixou algum homem bravo e banguela. Os Trupetes em Coisas de Abril. Vem cá, João. Eu vou contar a história correta pra você. Oba! Há muito tempo atrás, o Brasil era dominado pelos portugueses. No estado de Minas Gerais, haviam muitas minas de ouro. Os portugueses cobravam impostos muito altos de tudo que era tirado dessas minas, deixando os mineiros cada vez mais pobres. Um dentista
chamado Joaquim José da Silva Xavier, que tinha o apelido de Tiradentes, resolveu acabar com essa cobrança de impostos e também tornar o Brasil um país livre. Ele se uniu a um grupo de pessoas para libertar o Brasil, mas infelizmente o grupo foi perseguido e preso. Tiradentes foi o único que foi condenado e enforcado no dia 21 de abril de 1792. por querer libertar o país. Nossa, que triste! Mas Tiradentes foi considerado um herói e por isso que não há aula na quinta-feira. Entendeu, João? Entendi. Felisberto, quem inventou a escova de dentes? Eu acho melhor a gente consultar o compulsador da Cat, né? Miau! Alguém chamou por mim? Vamos perguntar ao compulsador. Quem inventou a escova de dentes? Foi na China, em meados de 1400, que surgiu a escova de dentes mais parecida com a que temos hoje em dia. Prendiam em uma vareta de bambu pelos de porco. Falando nisso, quantos dentes de leite as crianças têm? 20 dentes de leite. Dos 6 aos 12 anos de idade, eles caem e são substituídos por dentes permanentes. Mas não é porque eles vão cair que você não vai cuidar deles. Se eles estiverem cariados, tortos ou quebrados, poderão comprometer a qualidade dos dentes permanentes. Por isso, escove os dentes todos os dias, em todas as refeições. Ai, o meu compulsador é demais. Tchau! Mês de abril, muita coisa a gente aprende. O mês de abril é o mês do Tiradentes. Ele lutou pela liberdade do nosso país e foi um grande passo pra nossa nação ser mais feliz. No mês de abril, tanta coisa surpreendente. No dia 13 é dia do hino nacional. Em 22 de abril se descobriu o Brasil. Dia do índio é 19, orgulho nacional. Coisas de abril, é o mês do Monteiro Lobato e do livro infantil. Coisas de abril, venha com a gente, somos trompetistas, os mais lindos fantoches do Brasil. Coisas de abril, é o mês do Monteiro Lobato e do livro infantil. Coisas de abril, venha com a gente, somos trompetistas, os mais lindos fantoches do Brasil.